Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá galera, tudo bem? Eu sou Afonso, eu sou artista orientador da linguagem de teatro aqui no Programa Vocacional. Eu atuo pela região da Zona Norte 2. Bom, semana passada a gente estava trabalhando com partitura gestual através de uma narrativa que vocês construíram e estávamos trabalhando justamente com as relações de improviso do tempo e do espaço, para que vocês pudessem investigar um pouquinho mais os sentidos que podem ser encontrados dentro da narrativa que vocês construíram. E para você que está chegando agora pulando de paraquedas nesse vídeo, eu te indico a assistir o primeiro vídeo que eu fiz sobre narrativa, do qual eu apresentava um pouco os conceitos do que é esse tema teatral e propunha que cada um aí dentro de casa escrevesse uma narrativa sendo inspirados pelo livro da escritora Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Então eu vou deixar o vídeo aqui desse ladinho para que você possa ver e aí em seguida você vai assistindo um depois do outro até chegar nesse vídeo de hoje, em que a gente vai trabalhar mais um assunto a respeito da partitura gestual. As investigações sobre narrativa e partitura gestual surgiram a partir da seguinte provocação que eu soltei: como narrar o tempo presente. E essas orientações, elas têm como intenção apresentar para vocês um estudo sobre o teatro, sobre narrativa e também sobre como que a gente olha para o nosso mundo afora nesse momento tão ímpar da nossa sociedade, tão diferente, tão distinto em que a gente está vivendo. Então, a partir dessas três orientações em que você está acompanhando e que eu estou aqui do outro lado fazendo, elas têm como a intenção que, através da escrita, através do olhar para o teatro, eu provoque vocês aí a escrever uma reflexão sobre como é que vocês veem o mundo hoje, como é que vocês estão percebendo o mundo afora nesse momento. E de passo em passo, transformar essa reflexão escrita em uma ação poética, em uma criação cênica. Ou seja, a intenção com essas orientações é provocar vocês a refletir um pouco sobre o mundo e, através dessa reflexão, construir uma ação simbólica de representar todas essas sensações das quais estão nos passando nesse momento. E tudo isso é construído por você a partir do que você tem de mais próximo nesse momento. Ou seja, a sua bagagem de mundo, a limitação que é estar dentro de casa e não poder sair, o fato de ter que estar interagindo constantemente com o computador ou com o celular, as pessoas que estão próximas de você e que podem dialogar com você, seus pais, seus tios, seus avós, irmãos, e também a força que cada um está tendo aí para conseguir se adequar às tamanhas dificuldades que todos nós estamos passando. E tudo isso faz parte da construção. Toda essa bagagem de sensações, de sentimentos, de raiva, de fúria, tudo isso faz parte de como a gente transpõe para a cena. Tudo isso é a reflexão em si. E ela é completamente válida. Porque praticar teatro é uma reflexão constante do momento presente em que a gente vive através da ação. Isso nos demonstra que estudar teatro é descobrir, através das relações, que há diferentes modos da gente se colocar no mundo, que há diferentes modos da gente se descobrir no mundo, e há diferentes modos da gente criticar e colocar em prática as nossas críticas. E isso nos traz uma liberdade imensa sobre as nossas escolhas, traz uma liberdade imensa sobre como a gente pode nos ver diante do mundo, nos faz cada vez mais sermos sujeitos do nosso próprio tempo. E que, ao mesmo tempo, toda essa liberdade que o teatro nos apresenta, também nos apresenta a responsabilidade diante dos nossos atos, a responsabilidade das nossas escolhas, porque cada ação que cada um aí faz no mundo, ela reflete no tempo presente, ela reflete no tempo e no espaço. E isso é incrível, mas isso também posso dizer que é um pouco assustador, mas sem dramas aqui, porque agora a gente vai de fato para a nossa prática de partitura gestual, certo? A proposta de hoje é que vocês aí continuem a investigar a partitura gestual e eu jogo para vocês a provocação de investigar com a palavra. Então a gente vai adicionar mais uma ferramenta
aí para você construir a sua partitura gestual de narrar o presente, que é a fala, a palavra. Lembram quando eu falei lá no vídeo anterior de verbatim, que aliás eu deixo aqui em cima para quem quiser ver de novo e lembrar um pouco? Nesse vídeo de verbatim e gesto, eu expliquei para vocês um pouco sobre o que é gestualidade. Lembram disso? E que eu falei que gestualidade é uma expressão de comunicabilidade. Termo difícil de falar às vezes, né? Até me embaralha um pouco. Mas isso significa que quando a gente fala ou quando a gente tem alguma ação ou reação diante de alguma coisa, nós nos colocamos de algum modo. Eu coloquei um exemplo de que eu poderia falar com vocês de uma forma muito brava, muito irritada, demonstrar em ações isso, ou eu poderia falar de uma forma mais calma, mais tranquila, mais pausada. E tudo isso é gesto. E esse gesto, ele se coloca no meu corpo, mas também se coloca na minha fala. Porque toda vez que a gente fala com alguma intenção. A gente fala com alguma necessidade de se colocar, para demonstrar o que a gente está sentindo ou o que a gente está pensando. Então eu posso demonstrar a partir da minha fala que eu estou com raiva, ou que eu estou feliz, ou que eu estou surpreso, ou que eu quero te explicar alguma coisa, ou que eu não estou entendendo nada. Enfim, diferentes formas da gente expressar o que a gente está sentindo e expressar o que a gente está querendo passar para o outro. E tudo isso cada um faz de maneira completamente irracional. O ser humano faz isso sem pensar, sem imaginar qual é a intenção das coisas que ele quer colocar. Mas é aí que está o trabalho de quem faz teatro, está aí o trabalho de quem é atriz ou é ator. Nós estudamos o modo como o ser humano se coloca. Estudamos e entendemos como é que cada gesto significa na nossa sociedade. Então, como é que cada um demonstra a sua afetividade, como cada um desconstrói certas afetividades, ou até mesmo relembra de afetividades que já não são mais tanto utilizadas, e a partir disso constrói uma análise, a partir disso coloca em seu espetáculo, em sua personagem, em sua narrativa. Ou seja, nós estudamos o modo como uma pessoa se coloca, nós nos estudamos, na verdade, principalmente, e a partir desse estudo a gente consegue trabalhar com isso na intenção de demonstrar algum pensamento, demonstrar alguma poesia, demonstrar como é que cada um pode se colocar. Na verdade, é mais do que demonstrar, e sim apresentar, se colocar de fato. Então, nós, atrizes e atores, estudamos os gestos, estudamos as ações humanas para que cada um consiga se colocar e construir uma ação poética em que possamos dialogar a respeito de algum assunto, para que possamos apresentar algum tema importante a ser discutido em nossa sociedade. Então, o gesto na fala tem a intenção de que a pessoa que está falando poder apresentar alguma sensação, alguma reflexão, algum pensamento sobre o que se passa dentro dela. Exemplo disso que eu estou falando são as batalhas de poesia, os slams, em que há encontros de batalhas, em que cada poeta vai ali apresentando sua poesia para o seu oponente e também para o público em volta, e através de gestos, através da poesia e dos gestos em que ele coloca na palavra, ele vai apresentando e batalhando com o outro, demonstrando o que a poesia dele quer apresentar. Demonstrando as sensações, as afeições, a raiva, a fúria, que toda aquela poesia quer apresentar naquele momento. E a partir disso, cada um vai batalhando e apresentando a sua forma poética de se colocar no mundo. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links de vídeos de batalhas de poesia, para que vocês possam conhecer, quem não conhece, e também ver como a gestualidade aparece na fala de quem batalha com as suas poesias. E digo mais, eu vou deixar aqui indicado do ladinho os vídeos do Igor, que é o artista orientador de literatura daqui da Norte 2. E para quem se interessar, pode trocar um papo com ele, porque ele é poeta e pode falar um pouquinho mais sobre slams. E também, para quem se interessar, pode seguir as orientações do Igor, certo? Mas olha, antes da gente começar a praticar a palavra dentro da partitura gestual, eu vou propor a vocês um exercício de aquecimento em que vocês possam descobrir como é que a palavra surge dentro do corpo de vocês, tentando unir a respiração ao som, o som à palavra,
a palavra ao gesto e como que a gente lida com essa gestualidade em que a palavra se funda, certo? Então, bora pro aquecimento. Vamos começar o nosso aquecimento. E de início, peço que você aí encontre algum espaço na sua casa que seja confortável e que você tenha privacidade para poder se movimentar e poder fazer os exercícios. Eu sugiro que você assista o aquecimento de forma pausada, vendo a demonstração do exercício e em seguida fazendo ele, para que depois retorne ao vídeo. De início, peço que vocês encontrem uma posição em pé, com os pés paralelos, joelhos semiflexionados, e que vocês inspirem pelo nariz. E ao expirar, estirem todo o corpo lá para cima, como se seus braços e cabeças estivessem sendo puxados por uma corda invisível. E quando você não conseguir mais inspirar e estiver lá no alto, solte o ar e também solte o tronco, levando ele lá para baixo, deixando ele todo relaxado. Faça esse exercício pelo menos umas 2, 3 vezes. E em seguida, inspire de novo pelo nariz, enchendo todos os pulmões, e ao soltar, balance o corpo para um lado e para o outro, como se fosse uma espiral. No próximo exercício, vamos fazer uma massagem na região da nossa face, reconhecendo o nosso rosto, percebendo qual é o formato do nosso osso e como a nossa face se constitui. De olhos fechados, comece a se massagear pela região do pescoço. Vá massageando, apertando, percebendo os músculos, percebendo o finalzinho da coluna que chega até a cabeça. Vá apertando, amassando, subindo para a região da nuca e da face em seguida. E vá amassando como se você estivesse pegando em uma massa de pão. Imagine que agora o seu rosto é uma massa de pão e você está ali amassando ela, preparando ela para assar. Vá sentindo, apertando, amassando, mudando as suas feições pelo toque, completamente relaxado. Deixe que o toque relaxe a sua face. E ainda massageando o rosto, eu peço que vocês vão soltando a voz de boca fechada, fazendo o movimento de mastigar o som com a sua boca e percebendo as diferenças de tonalidade que aparecem nesse mastigar, às vezes mais agudo, às vezes mais grave. Vá percebendo essas diferenças. Depois de mastigar o som e de massagear a face, peço que vocês façam um exercício de sorrir e abrir o máximo a boca nesse sorriso e depois mandar um beijo para alguém. Faça o som de mandar o beijo. Imagine que você está dando um beijo para uma pessoa que está distante de você. O nosso próximo exercício é uma brincadeira de como podemos soltar o ar de nossos pulmões, buscando descobrir as diferentes maneiras em que podemos exercitar a saída de ar e também de som do nosso corpo, através da voz. Então, o primeiro exercício é soltar o ar como se você estivesse soprando uma vela. Imagine que você está soprando uma vela ao soltar o ar. Em seguida, pense que você é uma brisa leve do vento. Então, solte o ar pela boca de uma forma suave e tranquila, como se você fosse o ar velejando de forma lenta e tranquila pelo horizonte. Em seguida, de novo, volte a soltar o ar como se estivesse soprando uma vela, mas de forma pausada, soltando e segurando o ar a cada sopro. O próximo é a expiração feita através da vibração de lábios. Solte o ar através da emissão do som que a gente faz quando vibra os lábios. Imagine que você está falando
Bra. Pense nesse som, nesse fonema de BR, para soltar a vibração entre lábios. A próxima vibração é a vibração da língua. Então pense que você vai soltar o som utilizando o som de TR. Trr, trr. E por fim, faça o som de suspiro com alguma vogal. Pode ser A, pode ser E, pode ser O, qualquer vogal que você imagine. Um som de suspiro, como se você estivesse lembrando de alguma coisa muito saudosa. A partir desse exercício e dessas diferentes experimentações de respiração e também agora da fala, vamos fazer um exercício de falar os nossos nomes de diferentes formas. Então, meu nome é Afonso. E eu posso falar Afonso de vários jeitos, como Afonso. 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 Então, busquem diferentes maneiras de se utilizar da sua respiração e da sua voz para dar novos sentidos ao seu nome. Vá experimentando, descobrindo jeitos de dizer o seu próprio nome e vendo como é que essa fala diferente se transforma em gesto. Feito o aquecimento da prática de respiração e voz, agora a gente vai para a prática da partitura gestual. A intenção é que a gente junte as palavras que vocês escolheram lá no começo para sintetizar a narrativa de vocês. Junte essas palavras à partitura gestual. Do seguinte modo, pegue lá o papel em que você escolheu as 6 palavras para fazer a partitura gestual e memorize a sequência delas todas. Na ordem, né? Então, por exemplo, as minhas foram sonhar, coçar, florescer. Vou colocar essas 3, para que eu possa fazer um exemplo para vocês daqui a pouco. Então, eu vou memorizar elas. Sonhar, coçar, florescer. E eu tenho certeza que vai ser mais simples fazer essa memorização, porque são as mesmas palavras que ajudaram a construir os gestos, né, da trajetória da partitura de vocês. A partir dessa memorização, eu peço que vocês encontrem um espaço em que, de novo, possam improvisar a partitura gestual que foi finalizada na semana passada. E aí, se você quiser lembrar um pouco, é bom pegar o vídeo em que você gravou da partitura, olhe ele, e aí faça e refaça algumas vezes para você lembrar como é que é a partitura dentro do corpo. Feito isso, de relembrar um pouco, aí em seguida eu peço que faça mais uma vez a partitura e enquanto estiver fazendo, vai introduzindo a palavra. Então, no meu exemplo seria sonhar, coçar e florescer. Então, vamos lá, para o exemplo que eu vou dar aqui. Sonhar. 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 Coça, 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 é? Coça aí. Coça, 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 coça. Florescer. Ah. Florescer. Florescer. Ai, sonhar. Sonhar. Bom. Esse foi o meu exemplo. E aí eu quero mostrar para vocês, a partir desse exemplo, que a palavra unida do gesto pode trazer outros sentidos e pode auxiliar a construir essa narrativa gestual. E aí eu peço que vocês percebam que a partitura gestual já indica como é que a palavra vai sair. Ela já dá pistas de como que a palavra pode surgir, como é que as intenções podem aparecer diante da partitura gestual. E mais do que isso, eu quero que vocês também percebam como que a palavra influencia na prática corporal. Ela modifica o gesto, ela aumenta o gesto, diminui o gesto. Eu também peço para vocês tentarem criar certas relações entre a palavra e o gesto.
no sentido de que você pode ir em favor do gesto, usando a palavra, ou ir ao contrário do gesto. Ou seja, se eu estou fazendo um gesto super rápido, super veloz, super forte, como é que a palavra pode vir ao contrário disso? Como é que a palavra pode ser doce, pode ser calma, pode ser lenta? E tudo isso transforma a partitura gestual? Tudo isso acrescenta na narrativa que você está contando? Quero que você se faça essas perguntas ao longo que estiver fazendo. E aí, grave as suas experimentações, veja como você se sai fazendo essa mistura entre corpo e palavra, e a partir disso, grave uma versão final, em que você possa apresentar em suas redes sociais através da hashtag Vocacional em Casa. E peço também que você me mande um comentário nesse e-mail que está aqui embaixo sobre como é que foi fazer essa junção entre palavra e movimento físico. E quais foram suas percepções, quais foram suas dificuldades, o que esse exercício fez você entender um pouco mais sobre a sua narrativa. Então semana que vem a gente volta para falar mais sobre narrativa, mais sobre gesto e encerrar essas orientações a respeito de partitura gestual através da narrativa. Então a gente se vê na próxima semana. Valeu e falou!